Nesse vídeo eu vou ensinar você a criar aplicativos Android em minutos utilizando o Google AI Studio. Se você quer tirar sua ideia do papel e quer começar a criar aplicativos Android e publicar na Play Store, fica comigo até o final do vídeo para você entender como que você utiliza o Google AI Studio, a inteligência artificial do Google, para criar aplicações nativas para o Android. O que levava meses ou até anos, você consegue criar agora em minutos ou até em poucos dias, dependendo da aplicação. Já deixa o like nesse vídeo, clica no gostei, para só um pouquinho, clica no gostei para ajudar o nosso trabalho. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, recomendo você clicar no botão vermelho aí, ó, inscrever-se. Se inscreve, ative o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago um conteúdo totalmente inédito na área da programação e também na parte de desenvolvimento de aplicações. Para você não perder as minhas dicas, os meus conteúdos, se inscreve no canal. E já escreve aqui, ó, nos comentários: eu quero aprender a criar aplicativos Android. Ou escreva como criar aplicativos Android. Vou repetir. Escreve nos comentários: eu quero aprender a criar aplicativos Android. Ou simplesmente como criar aplicativos Android. Quando você escreve isso nos comentários, você ajuda o YouTube a entender o nosso conteúdo e entregar para mais pessoas que precisam saber dessas informações. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Então vamos lá, pessoal, começando mais um vídeo aqui. Vamos começar a criar aplicativos utilizando a própria inteligência artificial do Google aí, utilizando o Google AI Studio. Vamos acessar aqui o Google, né, nosso navegador, e você vai escrever aí, ó, Google AI Studio. Vamos pressionar o Enter. É esse primeiro site aqui, ó, Google AI Studio. Vamos clicar aqui. Se você não tem uma conta ainda, basta você ter um Gmail. É só você fazer o login aqui com uma conta do próprio Google que você consegue criar uma conta dentro do Google AI Studio. O que é o Google AI Studio para quem não conhece? Bom, basicamente é uma plataforma aí de inteligência artificial vibe coding do próprio Google, que permite que você crie web apps, ou seja, que você crie aplicações web, sites, e também agora tem a possibilidade de você criar aplicativos Android. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Você pode ler mais informações aqui, você pode se integrar a várias APIs, tem os modelos do próprio Google que você pode utilizar. Aqui você também tem a parte de preços, né? Mas você pode utilizar de maneira gratuita, dá para você criar as suas aplicações de maneira gratuita. Óbvio que tem um limite aí, mas dá para você testar, dá para você criar alguma coisa. E se você gostar da ferramenta, você pode pagar por ela e não fica muito caro não, mas depois eu quero mostrar para você aqui uma dica bem interessante. Para você começar, você vem aqui, ó, em Get Started, você vai fazer o login com uma conta do Google. Eu vou fazer o login aqui e eu já volto. Acabei de fazer o login e aí você vai cair nessa tela aqui, ó. Quando você for criar uma conta, ele vai pedir algumas informações pessoais aqui, vai fazer algumas perguntas, é só você responder tudo certinho e depois você vai cair nessa tela aqui. Como eu já tenho uma conta, essa aqui é uma conta de teste que eu estou usando aqui para o YouTube, eu não precisei fazer isso, mas é muito simples de você criar uma conta aqui dentro do Google AI Studio. A primeira coisa que eu quero que você faça, vem aqui, ó, em Settings, Configurações, e aqui você tem a parte do tema, né, ó, Theme. Você tem o tema branco, que vem por padrão, e você tem o tema Dark. É mais interessante para a gente que é desenvolvedor. Você pode trocar o tema por aqui. Você consegue ver sua conta, tudo certinho aqui. Aqui na engrenagem, você consegue selecionar os modelos de inteligência artificial do Google. Então aqui você tem o Gemini 3.5 Flash, ele já vem por default. Você tem o 3.1 Flash Lite, você tem o 3 Flash, o 3.1 Pro, o Gemini Pro, entre outros. Tudo isso daqui disponível no plano gratuito, obviamente que vai ter um limite diário, mas dá para você usar. Eu vou manter aqui por padrão mesmo o 3.5 Flash, mas você pode testar qualquer um desses daqui. Aqui você pode passar algumas instruções aqui para o modelo e aqui você tem os frameworks que você quer utilizar para criar a sua aplicação. Você pode definir por default. Por exemplo, aqui você pode criar aplicações com React, ou seja, sites com React, Next.js, Angular, e nesse caso você tem o Android aqui. Eu já vou selecionar o Android para ele ficar contextualizado aqui, e aqui você está no plano gratuito, né? Então as requisições, tem um limite de requisições.
Aqui você pode selecionar a API do Gemini ou o Google AI Studio. Nesse caso, mantenha aqui o Gemini API, caso você esteja utilizando o plano gratuito. E aqui você pode utilizar outros recursos pagos aqui, né? Tem uma assinatura. Aqui é a parte do microfone, né? Você pode habilitar o seu microfone. Nesse caso, eu tenho um microfone aqui. Você pode enviar o prompt por áudio, né? Aqui para o Gemini, para ele poder criar a sua aplicação. Você pode deixar habilitado aqui. E aqui você vai escrever o prompt. Você pode simplesmente passar por comando de voz ou escrever o texto aqui, tanto faz. Aqui você pode adicionar arquivos, tanto do Drive quanto da sua máquina, né? Ou tirar uma foto. Arquivos de print, imagens, SVG, para você criar a sua aplicação. Você pode passar prints do Figma, né? Lá das telas que você criou do Figma ou de qualquer outra IA e passar aqui para contextualizar os layouts que você quer. Você pode fazer isso também. Tem várias configurações que você pode fazer. E aqui já está selecionado, né? Ó, Build Android App. Por quê? Porque eu já selecionei aqui Android. Mas se eu colocasse aqui, ó, React, aqui é para me desenvolver a parte do front-end. Mas como eu já selecionei no modelo aqui, ó, Android, já está selecionado Android. Mas você poderia também escolher essa opção aqui. E aqui a gente vai passar o prompt para criar a nossa aplicação. Eu vou criar aqui uma aplicação bem simples, porém muito útil, que dá para monetizar na loja da Play Store com uma certa facilidade, inclusive. Eu posso até criar essa aplicação e depois jogar na loja e tentar monetizar para vocês darem uma olhada. Eu vou criar aqui um aplicativo para lembrar a pessoa de beber água. Um aplicativo de lembrete de água. Um aplicativo simples, porém útil, que lembra o usuário de beber água. A gente pode colocar um cronômetro, uma notificação, ele pode ter o consumo de água diário, enfim. Antes de gravar o vídeo, eu pensei um pouquinho aqui no prompt para mandar aqui para o Google AI Studio para ele criar a nossa aplicação. Eu já criei um prompt um pouquinho mais elaborado, você pode simplesmente se basear no que eu estou fazendo aqui, já para você ter um resultado um pouquinho melhor. Eu criei exatamente esse prompt aqui, ó, mais detalhado. É sempre interessante você detalhar o seu prompt para que a IA entregue um resultado interessante para você. Nesse caso, eu vou deixar a parte do layout por conta da IA, mas eu já poderia também enviar prints para contextualizar a parte do layout também. Nesse caso, eu vou contextualizar as funcionalidades e as tecnologias. Então tá aqui, ó. Quero criar um aplicativo Android chamado Stack Mobile Water. Um aplicativo de lembrete de água aí, né? Para ajudar usuários a beber água diariamente. E aqui tá os objetivos do aplicativo. O que eu quero? Quais são as funcionalidades? Eu poderia colocar aqui funcionalidades, né? Calcular a quantidade diária recomendada de água, né, com base no peso e a altura do usuário. Permitir que o usuário informe peso, altura, idade e sexo. Salvar os dados localmente no dispositivo. Então a gente vai precisar de um banco de dados. Registrar a quantidade de água consumida ao longo do dia. Mostrar o progresso diário em porcentagem. Mostrar o progresso é muito importante, né? Enviar lembretes periódicos para o usuário beber água. Seriam as notificações. Permitir configurar horários e frequência dos lembretes. Exibir histórico de consumo diário, semanal e mensal. Eu acho interessante. E mostrar gráficos de evolução. Isso aqui é sensacional. Reiniciar automaticamente o contador todos os dias. E também precisa ter a funcionalidade aqui, ó, de funcionar offline. Eu quero que funcione offline. Tecnologias. Aqui eu vou especificar as tecnologias desejadas. Nesse caso, a gente já selecionou o Android nativo, mas eu estou contextualizando mais aqui, tá? Aqui eu quero o Android nativo, linguagem de programação Kotlin, framework Jetpack Compose. Eu já quero definir aqui uma arquitetura de software para deixar bem organizado. Eu pedi para ele aqui o MVVM, mas poderia ser outra arquitetura. Banco de dados, eu quero o Room Database, que é o banco oficial do Google, né, para armazenamento local. Os dados vão ficar offline. E o Work Manager para notificações, lembretes, para a gente poder fazer as notificações. E a parte de navegação, eu quero usar o Navigation 3. Eu quero utilizar a nova biblioteca de navegação aqui. E aqui eu vou pedir para ele também fornecer para a gente os requisitos funcionais do projeto, os requisitos não funcionais. Isso aqui é muito importante para o seu cliente. Arquitetura completa, estrutura de pastas, modelo de banco de dados, fluxo das telas, né, da aplicação, roadmap de desenvolvimento e o código inicial do projeto. Bacana, esse daqui é o meu prompt. Eu poderia ter prints e até mais contexto do que isso, mas só para você entender mais ou menos como que a gente pode fazer. Você pode dar mais ou menos uma ideia do que você quer, especificar as funcionalidades do aplicativo, as tecnologias e também você pode pedir os requisitos. Se for uma aplicação mais complexa, aí é interessante você pedir por etapas. Começar mais
de leve, porque senão você pode fazer a IA se confundir demais. A gente vai colocar esse prompt aqui e a gente vai clicar aqui em Build, né, para ele construir. Você clica aqui em permitir, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai direcionar a gente para uma próxima tela, ó, e vai começar a pensar. Como eu não passei nenhum tipo de layout, ele vai decidir para mim, ele vai mandar alguns modelos de layout que eu posso utilizar na minha aplicação. E aí eu vou ver se vai ser interessante para mim ou não, se vai se adequar. Ó, olha o que ele entregou para mim. Ele tá me mostrando aqui, ó, alguns layouts. Qual layout eu quero? Ó, tem esse primeiro aqui, tem esse natural, tem esse que é clean, ó, mais minimalista, mais profissional, mais elegante, ó. Se você não gostar, beleza, você pode pedir um layout específico ou trazer layouts do próprio Figma. Então é importante você entender isso daí. Mas eu já deixei a IA, por conta própria mesmo, decidir o layout. Então, nesse caso, a gente pode escolher um desses layouts aqui. Pô, esse daqui ficou interessante, ó. Esse natural aqui, ó, eu gostei. Eu acho que eu vou usar esse aqui, ó, esse natural. Eu achei interessante. Gostei desse, selecionei ele. E aí ele vai compilando aqui, ó, ele tá entregando pra gente aqui, ó, os arquivos, ó, ele tá criando já. Se você vir aqui em Code, você vai ver que ele já tá criando o banco de dados, ó, as queries aqui do banco, ó, App Database, ele tá utilizando de fato o Room Database, ele tá utilizando, ó, tem uma classe WaterDAO aqui, ó, a gente tem o Select From, de inserir, deletar. A gente consegue ver toda a árvore do nosso projeto aqui, ó. É igual o Android Studio. Ele vai entregar as strings, a versão das bibliotecas, ó, tudo certinho. Eu vou esperar um pouco aqui, daqui a pouco eu volto. Acabou de criar aqui, ó. Ele passa pra gente toda a descrição certinho, ó. Ele passou do jeito que eu pedi mesmo, ó. Vamos ver. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Mas, ó, ele colocou aqui, ó, parabéns, o aplicativo Stack Mobile Water foi desenvolvido por completo. Esse foi o resultado final que ele entregou pra gente. Aqui a gente consegue ver os requisitos funcionais, porque eu pedi, né, ó, os requisitos funcionais. Eu já posso documentar os requisitos não funcionais. Ele entregou a arquitetura de software e a estrutura de pastas para mim entender como que funciona aqui as estruturas, ó. Tudo certinho ele entregou para mim. Claro, eu tenho que analisar com mais calma, né? O modelo de banco de dados, como que funciona aqui, ó, a chave primária, a altura, a largura, ele colocou como double, né, ó, a idade, ele colocou outras coisas aqui também, o intervalo, a tabela, né, o Waterlogs, ele colocou todo o fluxo de telas pra gente, o roadmap de desenvolvimento, a sintaxe do código, main activity, o user profile e por aí vai. E aí você pode documentar tudo isso daqui. Claro, vamos ver como é que ficou. Aqui ele traz um emulador pra gente, né, ó. Aqui tá o código, eu posso consultar por aqui também, é meio ruim, né, mas dá pra mim alterar por aqui também, ó. Dá pra fazer alterações e eu posso olhar como é que o código ficou. Aqui, ó, se você clicar em Go Back, é de fato um emulador. Ó, você vai ver que ele trouxe um emulador na nuvem. E aqui está o meu aplicativo, a Stack Mobile. Mantenha-se hidratado hoje, aqui eu posso dar um full screen, né, para aumentar. 9 de junho, tal, 150 ml. Aqui eu posso registrar o consumo, né? Tomei um copo de água de 150. Ó, ele faz aquela animação. Ah, tomei outro de 250. E fica registrado aqui, ó, os copos que eu tomei. 150, 250. Se eu excluir, ele vai diminuindo. Zerou. Ele colocou como 2.500 ml, né? A gente pode vir aqui em Custom, consumo personalizado, insira a quantidade exata de água em milímetros, né, que você bebeu. Aqui eu posso adicionar também a quantidade diária, né, ou ficar adicionando aqui. Nesse caso aqui ele trouxe um consumo de 2.500 ml, 2,5 litros. Eu tenho a minha evolução diária, né, ó, os últimos 7 dias, visão mensal, visão semanal. Aqui tem o meu perfil. Então, por exemplo, vou colocar aqui 80 quilos, 1,83 m. E aqui eu vou colocar a idade, 31. Aí aqui você pode escolher masculino, feminino, outro, né? Calcular. Consumo ideal para mim aqui seria 3.250 ml. Eu posso salvar e aplicar esta meta. Salvei aqui. Será que ele aplicou mesmo? Em registrar, tá aqui, ó, 3.250. Caramba, ficou muito da hora, velho. Eu vou finalizar aqui para ver se ele salva mesmo esse negócio aqui. Tá aqui. Pô, comecei a tomar, sei lá, tomei um copo de 250. Beleza, subiu aqui, tomei um copinho. Registrado às 11 horas aqui, né? Porque é baseado na emulação, né? No horário aqui do emulador. Deixa eu voltar. Tomei 500. Tomei mais 500, 500, 500, 500,
500, bateu, ó. Mais do que isso, ele vai adicionando, né? Só que a gente já passou da diária. Se eu fechar aqui, ele continua me mostrando. Eu consigo ver a minha evolução. Caramba, eu consigo ver a minha evolução aqui, ó, porque de fato foi 4.250, 4.250. Ele mostra a data, né, ó, o perfil e os lembretes. Bom, enfim, o lembrete eu não vou testar agora, mas, cara, ficou perfeita essa aplicação. Ficou perfeita. E aí, pessoal, eu pedi para ele aqui gerar o ícone da aplicação, porque a aplicação não tem ícone, ó. Então, eu vou pedir para ele gerar o ícone aqui, ó, da aplicação. Gere para mim o ícone da aplicação compatível com todos os tamanhos de tela para publicação na Play Store. E aí a gente pode enviar esse prompt, ele vai pensar, né? Pessoal, praticamente já está pronto. Assim, é uma aplicação simples, obviamente. Aplicações mais complexas, loja virtual, cara, tem autenticação, tem banco de dados, tem muito mais coisa, vai ter que pensar mais, vai ter que estruturar melhor. E assim, você pode, por exemplo, criar só layouts, se você quiser, só layouts com o Google AI Studio, baixar o projeto e continuar no desenvolvimento aí no Android Studio. Eu vou te mostrar que você consegue baixar esse projeto aqui. Vamos primeiro gerar esse ícone aqui da aplicação. Vou esperar um pouquinho aqui e a gente vai ver como que vai ficar esse ícone aqui. E tá aí, pessoal. Acabei de criar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Acabei de mandar ele criar o ícone, ó. Olha que bacana, cara. Stack Mobile Water, ele já criou. Ele criou uma splash screen aqui, ó. Pode ver que tem um ícone da minha aplicação. Cara, ficou muito top, hein? Olha lá. Ele vai para uma splash screen aqui. E já vai direto. Ele criou o ícone. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui, antes de baixar o projeto, eu quero definir aqui a opção de colocar o tema claro e o tema escuro. Ele mandou para mim direto aqui o tema escuro. Cara, ficou sensacional. Se você não gostar, você pode pedir para ele alterar cores, posicionamento, você pode ficar fazendo alterações, tá, pessoal? Nesse caso, eu quero colocar aqui a opção de tema claro e escuro. Coloque na parte superior a opção de trocar o tema para claro e escuro. Eu acho que vai ser interessante. Salvando o tema escolhido no banco de dados Data Store. Porque nesse caso, como é uma funcionalidade simples, eu poderia nem colocar banco de dados, tá? Mas se eu quisesse salvar no banco de dados aqui, para ficar sempre salvo ali, poderia fazer isso. Nesse caso, eu não vou nem colocar banco de dados para ficar bem fácil mesmo, cara. Eu não sei nem se ele vai salvar no banco. Eu vou deixar dessa forma aqui, mas eu poderia mandar ele salvar no Data Store, ao invés do Room. O Data Store, ele salva pequenos dados. No meu curso de Android, eu ensino você sobre o Data Store e como ele funciona. Então, eu poderia fazer isso. Enfim, pessoal, aqui eu pedi para ele colocar na parte superior aqui a opção de trocar o tema para claro e escuro. E isso aqui, eu deixei ele decidir por mim o layout. Ficou muito bom. Mas você poderia mandar prints junto com o prompt dos layouts prontos já. Mas às vezes eu quero deixar a IA criar, porque, pô, eu tenho uma ferramenta dessa, às vezes eu quero deixar ela mesmo ter a criatividade. Mas as funcionalidades eu preciso controlar. Então aqui a gente consegue ver que ele criou de fato, pessoal, uma arquitetura. Eu vou ter que baixar o projeto, mas aqui ele colocou a arquitetura MVVM mesmo. A gente pode ver que ele tem um repository e aqui a gente tem um view model. Aqui a gente tem o Water View Model. Aqui ele faz a conexão com o Android View Model, né? View Model Scope.launch. Aí assim, ficou bom, assim, pelo que eu tô vendo, tá? Temos que ver se de fato, ó, por exemplo, ele usou 2.4 aqui, ó. A gente tem que analisar se é válido usar 2.4. A questão do Big O Notation, né? A gente poderia melhorar alguns códigos aqui. Aí, você sendo desenvolvedor, você consegue ajustar o desempenho da aplicação. Vamos aguardar aqui, daqui a pouco eu volto. Ele colocou aqui a opção, tá aqui, ó. Vamos ver. Ó, bacana, né? Ó, ele colocou um tema claro. O tema claro aqui não ficou bom. Poderia ser melhor esse tema claro aqui, mas ele trocou. Você pode fazer ajustes, entendeu? Esse tema claro ficou muito forte, mas ele colocou para nós aqui o tema claro. Tudo isso é uma questão de ajustes. Bom, vamos supor que esteja pronto aqui. Tá pronto e eu quero fazer o refino. Eu quero baixar o código-fonte, executar no Android Studio, testar no emulador, testar em diferentes tamanhos de tela. Eu quero refinar isso daqui, porque você vai ter que baixar, fazer o refino para depois publicar. Aqui você tem a opção de Publish, só que não é para você publicar essa aplicação para o público geral.
Aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai publicar o seu aplicativo, ele vai fazer a publicação na loja da Play Store. Você precisa ter uma conta de desenvolvedor, precisa comprar, né, uma conta, é $25, uma vez só. E ele vai publicar na loja, só que é só para modo teste. Ou seja, é só para você compartilhar o link lá e mostrar para os seus amigos, para os seus familiares, para outras pessoas testarem. Só que não vai ficar para o público geral. Essa funcionalidade não existe ainda. O que você precisa fazer, depois que você criar aqui os layouts que você quer, ou até uma aplicação inteira aqui, vai depender da sua estratégia. De qualquer forma, é uma ótima ferramenta de produtividade. Você tem que baixar o código-fonte antes de publicar na loja. Você vai vir aqui no código, ó, Code, e você vai vir aqui, ó, em Export. Você pode exportar esse projeto lá para o Antigravity, ou você pode fazer o download, né, o download zip do projeto, do código-fonte. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o download aqui do código-fonte. Clica aqui. Eu vou salvar aqui em documentos, Stack Mobile Water. Aqui a gente vai salvar. Eu vou acessar documentos e tá aqui, ó, Stack Mobile Water. Vou clicar com o botão direito. Eu preciso mostrar mais opções e eu preciso extrair toda essa pasta aqui, ó. Tá aqui, ó, Stack Mobile Water. Se eu clicar aqui, tem o código-fonte do meu projeto. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir o Android Studio. Você tem que ter o Android Studio instalado na sua máquina. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro a instalação do zero. Eu vou abrir o Android Studio aqui. Estou utilizando a última versão, inclusive. A gente vai abrir esse projeto. Vou clicar aqui em Open. Vou acessar Documentos, Stack Mobile Water. Vou selecionar a pasta. Vou clicar aqui em Trust Project. E a gente vai clicar aqui em OK. Provavelmente o projeto vai quebrar por conta da versão do Gradle. Eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui. Isso, você como desenvolvedor, você precisa aprender a fazer. A gente vai maximizar. Aqui ele fala, né? Como foi criado no Google AI Studio, eu consigo rodar de maneira local. E aí tem a forma aqui, né? Você pode abrir o Android Studio, selecionar Open, né? A gente abriu o projeto lá. E aí você pode criar um arquivo .env. E aqui você tem o Gemini API Key, a chave de API do Gemini. E aqui tem todo o processo aqui para você rodar de maneira local. Beleza, mas não é o nosso caso, não é isso que a gente quer fazer, mas tem essas opções aqui também. Primeiro passo é esperar, né, o nosso projeto ser construído pelo Gradle do nosso Android Studio. Se precisar atualizar o Gradle, a gente vai atualizar. Corrigir o que precisa corrigir, a gente vai corrigir. Provavelmente vai ter problemas aqui na hora de testar no Android Studio. Eu vou esperar o carregamento aqui e eu já volto. Vamos lá. Primeiro erro que aconteceu. Aqui ele fala, né, que a versão do Gradle para esse Android Studio aqui é o 9.3.1. Então a gente vai clicar aqui, ó, para atualizar. Ele vai fazer o download da versão 9.3.1, porque ele não conseguiu construir o projeto. Então a gente vai atualizar para o 9.3.1. Vamos aguardar. Beleza, acabou de atualizar e ele já conseguiu fazer o download aqui, ó. Se eu acessar o nosso Gradle Wrapper Properties, ele está usando a versão 9.3.1. Beleza, ele conseguiu construir o projeto. Eu consigo acessar o Android Manifests. Aqui tem o nome do pacote, ó. Um outro problema, ó, ele não colocou um nome de pacote para o nosso app. Ficou padrão, ó, com.example. A Play Store não aceita isso daqui. Preciso trocar o nome de pacote. Mas beleza, isso aqui é fácil, a gente vai trocar. Aí aqui, ó, ele criou uma pasta local, App Database, onde ele instanciou, né, o nosso banco de dados, o Room aqui. O Water Down, ele criou a classe Down. Cara, perfeito. Ele criou as carries, né? Ele utilizou aqui comandos SQL para adicionar, remover, enfim. Aqui ele colocou a pasta Model, User Profile. Ele já criou a nossa entidade aqui, User Profile. E nesse caso, ele está utilizando aqui o Room também. E o Waterlog. Temos aqui uma tabela Waterlogs, que vai ter todas essas informações aqui. Ele criou o nosso repository, Water Repository, o repositório aqui. Está utilizando a arquitetura MVVM mesmo, tá? Aqui em Reminder, ele criou aqui o nosso... Aqui é a parte do Work Manager, né? Water Reminder Worker. Aí é claro, a gente tem que analisar com calma, eu não vou analisar. Mas aparentemente está bem construído. O nosso dashboard ele criou, ó, e aí a gente teria que colocar uns previews aqui para a gente dar uma olhada, mas os códigos estão funcionando. A parte do histórico, ó, o history screen, a parte do profile, o settings screen também. Qualquer erro que tiver vai aparecer aqui na IDE, a gente vai consertando. Então ele criou as telas, a parte dos temas, deixa eu ver as cores. Cores bem organizadas, eu consigo trocar por aqui também.
Vamos analisar aqui o View Model, né? Arquitetura MVVM. Ele utilizou aqui o Android View Model. Então tem algumas coisas que a gente tem que ver aqui com calma, né? Mas, ó, aparentemente ele criou a classe View Model, certinho aqui, não usou injeção, né? Não pedi para ele usar nenhum tipo de injeção. Aqui tem a Main Activity. Ele usou o nosso... o View Model, certinho. Navigation. Bacana. A gente pode olhar aqui as bibliotecas que ele usou, das convencionais. Ó, ele usou o Room, ele colocou o Retrofit aqui, não sei porquê, mas ele não está usando o Retrofit. Ó, ele trouxe muita coisa que é desnecessária. Ó, câmera 2. Beleza, a gente pode remover isso daqui. Trouxe Firebase, que a gente não pediu. Então tem algumas coisas aqui que a gente tem que tirar, cara. Mas beleza, isso aqui a gente pode arrumar depois. Aparentemente ele trouxe as principais bibliotecas, tudo certinho aqui. Data Store, tá comentado, né? Ele deixou comentado aqui. Já tá aqui a implementação. Ele deixou muita coisa configurada pra gente, né? Retrofit também, não sei por que ele trouxe retrofit, mas enfim. De qualquer forma, tá bem organizado, tem ajustes finos que tem que fazer. Temos que trocar o nome desse pacote aqui. Você pode testar no celular ou eu posso testar aqui no emulador. Eu vou executar aqui no emulador. Vamos ver se vai quebrar, cara. Se a gente já consegue executar essa aplicação aqui. Deixa eu executar aqui. Vai demorar um pouquinho. Quando eu terminar aqui, eu volto. E a gente acabou de executar e deu um erro, ó. Tá vendo? Ó? Ele não conseguiu instalar o aplicativo. Você vai ter que corrigir esses erros aqui. Nesse caso, ele contestou aqui o Keystore, né? Existe aqui um debug.keystore que o Google AI Studio configurou e também um debug config. Isso daqui está impactando. Por quê? Porque isso daqui funciona lá no Google AI Studio, mas aqui no Android Studio não vai funcionar. Então, a gente vai vir aqui e vai remover isso daqui porque a gente não precisa disso mais. Eu vou acessar o build.gradle a nível de aplicativo e a gente tem aqui, com certeza, essa configuração. Ó, exatamente isso. Esse sign-in configs, ó. A gente não precisa disso daqui. Eu vou remover esse sign-in configs. Aqui no build types, nós temos um debug, que é o debug config. Eu não preciso disso daqui. E eu tenho também o sign-in config, o release. Também não preciso disso daqui. Vamos manter, né, o compile options, a versão aqui do Java 11, build features. Esse text options eu também não preciso. E esse secrets, o .env, né, também a gente não vai precisar. Então tem coisas aqui que não tem necessidade de a gente utilizar. Eu vou sincronizar o projeto agora. Vamos sincronizar ele aqui e tentar executar novamente. Inclusive, ele nem fez a instalação. Então, a gente vai agora executar de novo. Eu fiz as alterações e vamos ver se ele consegue fazer a instalação aqui, né, pessoal? Vamos dar uma olhada. Ele tá fazendo a instalação, acho que agora vai. Agora foi, pessoal. Tá vendo? Temos que corrigir alguns probleminhas aqui. Aí depois eu tenho que trocar nome de pacote, fazer os ajustes finos, enfim. Você, como desenvolvedor, precisa entender que a IA é uma ferramenta que vai ajudar demais na produtividade. Pode usar sem medo. Porém, temos que fazer ajustes finos nós, desenvolvedor, tanto no prompt quanto aqui no código, antes de subir para a loja da Play Store. E tá aqui, ó, Stack Mobile Water. Essa foi as alterações que eu fiz, né? Tema claro não ficou legal, né? Eu preciso ajustar isso daqui, ó. Tema claro não ficou bom, não. Mas beleza, eu posso até tirar isso daqui. O tema escuro ficou perfeito. E aí, eu consigo adicionar aqui, né? Nesse caso, eu tenho o meu perfil aqui. Cara, vamos supor que, sei lá, tem 80 quilos. Eu tenho 1,85 m, não sei, cara. Eu vou colocar aqui só pra gente... Vou colocar que tem 25 anos, tal. Pode colocar que é mulher, homem, enfim. Aqui eu vou calcular. Aqui ele fala, né, ó, 3.300. Vou salvar e aplicar. Salvou. Quando eu vim registrar, já tá aqui, ó, 3.300. Se eu vim aqui, ó, e... Ó, já tá aqui o aplicativo. Cara, ficou muito bom. Ó, 3.300. Tomei um copo hoje, 250, beleza. Ele já adiciona aqui. Se eu remover... Ele remove. Tá vendo? 250, 250. Eu tomei 3 copos. Beleza. Saí aqui. Ok. Ele continua salvo. Vai continuar salvo aqui. E aí eu consigo ver o progresso, tudo certinho, né? Aqui eu consigo ver a minha evolução, a visão semanal, a visão mensal. Então tudo isso daqui a gente vai ter que testar com mais calma, certo? Por enquanto, ó, hoje é terça-feira. Aí eu posso traduzir, né? Tá tudo em inglês aqui. Tá 750. Tem o meu perfil e tem os lembretes.
Será que funciona? Eu vou colocar um lembrete aqui. Deixa eu ver qual que é o horário aqui. A gente tem que olhar o emulador. O emulador tá 7h21. Aqui eu posso colocar a frequência, né, ó, de 15 em 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Ó, não enviaremos lembretes após o seu horário de dormir, para garantir um sono tranquilo. Então aqui você pode salvar as configurações. Aqui você vai colocar lembrete diário, né? Eu não vou configurar isso aqui agora, pessoal, porque a gente não vai ter tempo suficiente para testar. Mas você pode testar, eu acredito que vai funcionar perfeitamente aí. E aí, o aplicativo, ele estaria quase pronto. Você pode customizar aqui, enfim. Tem mais coisa que você pode mexer. Mas olha isso, a gente fez uma aplicação muito rápido. Já está funcionando. Se eu quiser gerar o APK aqui, ó, eu venho, build, eu gero o nosso APK assinado, nesse caso o Android App Bundle, envio para a loja. Depois que eu terminar, né, depois que eu refinar o meu código aqui, eu já posso publicar, cara, né? Coloco uma monetização, posso colocar uns anúncios aqui do AdMob. No meu curso de Android, eu ensino você a colocar anúncios. Se você quiser aprender, link do nosso treinamento na descrição. Também ensino você a publicar os aplicativos e você pode, cara, monetizar vários projetos aí. Você tem vários aplicativos que você pode fazer agora usando a IA. Muita gente fala que a IA vai substituir os programadores. Cara, eu estou usando para fazer mais aplicações, entregar para o meu cliente, fazer para mim mesmo. Olha o tanto de oportunidade que tem. Mas as pessoas não enxergam isso. As pessoas só querem reclamar, mas, cara, tá cheio de oportunidade. Cheio de oportunidade. Você tem que aproveitar essa onda, porque talvez lá na frente a gente não tenha mais essa oportunidade que a gente está tendo. Interessante? Então, assim, eu vou voltar aqui para finalizar com você. Nesse vídeo eu mostrei para você como criar aplicativos Android de uma maneira muito fácil e rápida. Óbvio que você precisa ser um programador para você fazer o refino, para você tomar as melhores decisões, usar as melhores tecnologias, saber usar o Android Studio, publicar, monetizar, tudo isso é importante. Sem saber programar, não dá. Tem certas aplicações que você vai penar. Então é importante você obter o conhecimento. Você precisa aprender a programar. Eu sempre falo, use a IA, mas aprenda a programar. Eu falo isso em vários vídeos aqui do canal. Então se você quiser aprender comigo a criar aplicativos Android com a linguagem Kotlin, o Jetpack Compose, entender melhor como que funciona o Android Studio, como publica um aplicativo, como monetiza. Cara, você precisa entender o que está por debaixo dos panos para conseguir fazer essas alterações que eu faço aqui. Acesse aqui, ó, na descrição do vídeo o meu treinamento de Jetpack Compose. Lá eu só vou ensinar para você o essencial para formar a sua base como desenvolvedor. E aí depois você pode usar IA. O importante é que você tenha o conhecimento de programação para criar aplicações sustentáveis, escaláveis e com segurança. Porque tem muita coisa ali que você não sabe. Você precisa performar melhor. Tem conceitos de Big O Notation, então não adianta, né? Não adianta você achar que vai conseguir criar coisas só com IA. Isso é uma falácia. Você precisa se tornar um desenvolvedor também. Beleza? E agora ficou mais fácil, porque agora você pode criar, jogar no mercado com uma velocidade muito maior. Beleza? Acesse o treinamento aqui, aprenda a desenvolver também. Já junta esse vídeo aqui, esses conhecimentos. Cara, só começa a criar os projetos e monetizar. Vai pra cima. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!